essa ideia, a ideia é mais uma reciclagem do processo e também algumas atualizações, tá? Visto que temos um turnover aí, né, nas operações, novos recursos, novos monitores, então que é bom que todos estejam na mesma página e que tirem as suas dúvidas, tá? Sobre divergências sistêmicas e tudo mais, contato direto com o time de compliance, essas situações já tá tratando, tá, em paralelo, uma forma de automatizar, envio de informações e tudo mais. Então, o intuito aqui mesmo é a reciclagem no processo, tá bom? Aí, eu não sei, já se vai apresentar alguma coisa, a gente abre para pergunta qual que é a melhor forma. Abre para dúvidas durante o call ou deixa para o final? Uhum. Já eu acho que é mais fácil fazer o seguinte, porque hoje eu tô com a agenda um pouquinho apertada, né? Igual eu te falei, É, aí eu tenho uma agora às 2:30. É, aí eu queria ver com o pessoal o seguinte, se a gente consegue reagendar uma para semana que vem, e aí eu apresento já com as telinhas novas, já tudinho certinho. Novas assim, né? Acho que são só algumas melhorias mesmo de visualizar ali. E hoje eu pego aqui para poder mais tirar as dúvidas mesmo, no caso. Acho que isso seria mais produtivo. pode ser então, pode ser. Bom, a palavra está com você, Jeff, pode dar início. Uhum. É, eu tava até com um tripé ontem e aí eu iniciei com eles assim, né, da seguinte forma. Não é que o processo mudou, né? Hoje a gente está atualizando mais e tá automatizando mais, e aí com essas automatizações acaba tendo algumas travas mais automáticas também. Aparece algumas coisas lá que às vezes o pessoal fica meio confuso, e tem alguns pontos aqui que eu acho que dá até para a gente usar esse tempo aqui, que eu sugeri para Jéssica para a gente poder fazer mensal. Eu acho que é interessante a gente fazer essa reciclagem aqui, porque em alguns determinados GPIs a rotatividade é grande da pessoa que faz, né, o cadastro. Então eu acho que é interessante a gente fazer até para poder, às vezes, pegar alguma atualização dessa, né, e uma dúvida que surge, a gente conseguir sanar nesse tempo aqui. Hoje, o que a gente vê aqui, as principais dúvidas, né? Porque como que a gente realiza aqui o nosso cheque, né? Hoje a gente tem quatro etapas dentro das nossas análises aqui. É, a primeira etapa, ela visualiza ali, ela consegue enxergar o motorista dentro da Receita Federal, né? Que é o nome dele e o CPF dele para poder saber se ele está com o CPF regular, o nome dele tudo certinho, se ele está vivo, né? É importante. Na segunda etapa, a gente dá uma olhada ali no background check dele. A gente sabe que eles passam também pela GR de vocês, né? Todo mundo, cada um aí usa uma GR homologada diferente, mas da mesma forma que ele passa na GR, ele passa aqui por nós também num background, né? Porque mesmo passando pela GR, algumas GRs elas usam umas para, uns parâmetros diferentes, né? E às vezes eles não vão tão a fundo, a régua não é tão grande, eles não abrangem muita coisa. Aí a gente faz o nosso aqui também para a gente poder pegar, né? Tem alguns casos que a gente que ele passa na GR e aí a gente detecta aqui que ele tem um processo, alguma coisa assim, tipo, o cara é lá do Ceará, mas ele tá aqui em São Paulo hoje. A GR fez a busca somente aqui em São Paulo, ele cometeu um crime lá e acaba passando, né? E aí a gente consegue pegar isso aqui. Aí por isso que às vezes dá ali um motorista com uma restrição judicial, é porque a gente pegou alguma coisa aqui. A terceira etapa, ela dá uma olhada na CNH do motorista, né, para poder saber se está tudo conforme o preenchimento, tudinho, a validação ali do documento que foi encaminhado, para poder saber também se não tem nenhum impedimento. E a última etapa é a do veículo, né? Para a gente poder entender se o veículo é de fato aquele veículo mesmo que está sendo cadastrado e se aquele veículo não tem nenhum impedimento, se ele está licenciado, tudo certinho, está apto para poder rodar. Aí, dentro dessas quatro etapas, surgem algumas dúvidas aqui que eu vejo que são as mais frequentes, né? No caso da primeira etapa, que ela busca ali o nome do motorista e o CPF, em alguns casos ela dá uma falha e traz ali a mensagem de quê? Traz a mensagem de CPF incorreto ou CPF inválido.
Nesse caso é o seguinte, às vezes o pessoal questiona a gente aqui e fala assim, ah, mas o CPF está preenchido corretamente e deu aqui que deu errado. É porque a mensagem ela traz ali duas informações, né? Incorreto ou inválido. E aí, nesse caso, é o seguinte: tá preenchido corretamente lá, já descarta a questão do incorreto, né? Vamos no inválido. Esse cara aí, ele pode estar com alguma restrição no CPF dele, o CPF dele está irregular na Receita Federal, ele não declarou imposto de renda nos últimos 5 anos, então o CPF dele vai estar irregular. Só que essa questão ela entra na mesma régua de uma pessoa que, eu digo no quesito da busca aqui, tá? Ela entra na mesma régua de uma pessoa que veio a óbito e então a gente precisa fazer uma análise manual mesmo, para a gente poder entender se não é uma possível fraude, se é aquela pessoa mesmo, se for somente a questão de não ter declarado o imposto de renda, dá para a gente fazer a validação manual aqui e passar esse cara, porque eu não vou barrar ele, porque ele não declarou o imposto de renda dele. Acho que na primeira etapa o que pega mais é isso. E aí tem um caso aqui que eu peguei recentemente, que é o seguinte. O nome do cara não sei, tipo, Marcos Oliveira dos Santos. É muito grande e não coube na CNH. Na CNH tá só Marcos O dos Santos, né? Tá abreviado. Aí, esses casos aí a gente não tem muito o que fazer. Ele vai ter que passar por uma análise manual mesmo. Por quê? Se eu colocar igual tá na CNH abreviado, ele vai parar na Receita porque vai falar que tá divergente o nome dele. Se eu colocar o nome dele não abreviado, quando chegar na CNH, vai falar que na CNH tá diferente do que tá escrito lá. Aí esses casos a gente precisa pegar aqui manual mesmo. Ele vai parar em uma das duas ali e vai indicar, mas aí ele indica para vocês lá certinho, né? Tipo, o nome não tá tanto na questão do CPF quanto da CNH, ele indica lá na mensagem, ele traz que o nome não bate. Aí a gente consegue fazer essa validação manual aqui. Na questão da segunda etapa, é a questão que a gente pega o que às vezes a GR não pega, né? Que é a restrição judicial. Tem alguns casos que o que que acontece? Manuel dos Santos. Manuel dos Santos é um nome comum, né? A gente deve ter, não sei quantos Manuéis dos Santos existem no Brasil. Quando puxa aqui pra gente, ele puxa uma série de processos, né? E aí a gente vai aqui, faz a nossa análise aqui para poder ver se bate certinho. Tem alguns casos que a gente não tem as informações assim exatamente corretas, porque são casos que só é liberado o acesso para as partes, né? Que no caso é o réu, o advogado, o juiz, essas coisas. Para esses casos é o seguinte. O que que a gente pede, né? Na possibilidade de ser um homônimo, a gente pede para o motorista mandar uma certidão de nada consta mesmo, né? Tipo, para a gente poder identificar aqui que é ele certinho. Ele consegue pegar uma certidão de nada consta e aí a gente consegue identificar aqui que se trata realmente de um homônimo e aprovar. Porque olhando para o nosso lado aqui e também uma segurança a mais para vocês, eu acho que é melhor a gente barrar um possível homônimo do que a gente passar esse cara na dúvida e mais para frente ele ser um fraudador e a gente acabar sofrendo uma perca grande por isso. Então eu acho que é mais fácil a gente fazer dessa forma, né? Encaminhar mesmo a certidão de nada consta e aí fica mais fácil para a gente poder identificar aqui que seja um possível homônimo. Com relação a CNH, que é a terceira etapa, hoje acho que o maior gap que a gente tem é a questão da EAR, né? Porque colocaram a obrigatoriedade no sistema, né, de ter a EAR. Porque por lei mesmo o motorista deve ter, todos os entregadores devem ter a descrição de EAR nas observações da CNH dele. Só que como a gente nunca exigiu e é uma coisa que estava dando bastante impacto para a gente aqui, nós conseguimos a liberação, né, de tirar essa trava do sistema. Só que como é uma coisa que é uma mais estrutural assim do desenvolvimento do sistema, então eu não vou saber falar para vocês assim com propriedade, mas já alinhamos aqui com o time de produtos e o prazo que eles deram para a gente assim para poder tirar de fato é final agora de Q1, né? Acho que início ou até ali o finalzinho de março, a gente já não tem mais isso no sistema assim de obrigar a ter a EAR.
acredito que eles devam até colocar um campinho lá do sem observações, que aí já vai bater certinho quando fazer a leitura ali do documento do motorista. Hoje, esses casos que param na EAR, a gente faz um double check aqui para poder identificar se é só isso mesmo, para a gente poder aprovar, né, esses casos. Eles é que não, a gente hoje não consegue pegar assim direto já, né, o caso que é reprovado já por conta da somente da IAR, porque ele para nessa etapa e essa etapa para a gente precisa fazer uma análise mesmo, porque ele pode ter parado pela IAR ou uma data de validade que não está certa, ou até um erro ali na digitação mesmo do número de registro, do, do nome dele em si. Aí a gente precisa fazer uma análise aqui para poder ver se é somente o EAR mesmo. Mas se for somente o EAR que barrou lá por conta disso, aí a gente consegue passar esse motorista porque já conseguimos a liberação. Ainda não está automatizado no sistema, mas a gente já tem aqui o aval de que pode estar aprovando os motoristas, mesmo que ele não tenha a EAR. Jeff, No, eu acho que é só um minutinho. Uhum, A Maria levantou a mão, eu acredito que é nesse Sim, tema é ainda. rapidinho. É nesse tema. É uhum. rapidinho, gente. Na verdade, é porque tem alguns tripés tentando entrar e aí só falou que tá aguardando aceitar. Aí tem alguém aceitando? Eu tô aceitando, já tem 63. Todo mundo que tá entrando, eu tô aceitando. Ah, tá bom. Já vou pedir aqui pra eles continuarem aguardando. Pode continuar. Gente, sobre esse tema, IAR é um ponto que dá muito problema. Alguma dúvida? Ficou claro aí realmente que é obrigatório, né? Tem obrigatoriedade, porém tá em Q2 aí o ajuste para virar essa chavinha, né, Jéssica? Uhum. Aí, assim que liberarem lá, já vai ajudar a gente pra caramba aqui e já fica mais rápido também pra vocês, né? O retorno aí, porque faz a leitura lá, bateu certinho, aí já tá ok. Aí a única ajuda que a gente pede aqui é no seguinte, né? É para poder colocar as observações corretamente lá, porque às vezes dá a questão da falha do EAR e o cara tem a EAR, mas ele tem não somente a EAR, como ele tem às vezes ele tem um problema de visão e tem a letra A ou a letra X lá. Ou ele tem uma outra tipo de especificação lá, tipo C, D, PP, alguma coisa assim, e como o sistema faz a leitura ali mais automatizado, ele vai bater e se colocou somente o EAR e ele tem mais alguma coisa, não é que ele vai dar como um erro, ele vai dar meio certo, né? E aí, como não existe meio certo, ele vai dar falha nesse caso. Tipo, se o motorista tem a EAR e ele tem mais alguma informação, aí precisa colocar todas certinho. Com relação a CNH também, tem uma outra coisa que eu vi essa semana aqui, que eu peguei acho que uns 3 casos aqui que me questionaram, é o seguinte, a questão da categoria, que às vezes o pessoal fala assim que não tem a categoria AD lá no sistema para poder colocar. Eu acredito que esse AD é quando tá usando uma página traduzida, e aí automaticamente o sistema traduz esse AD para AD anúncio porque acho que ele deve correlacionar com aquele Google Ads e aí ele traduz ali para de anúncio. Então acho que a única coisa que vai ficar diferente ali quando for inserir ali a categoria do motorista, ela vai ter todas as categorias lá certinho e esse de anúncio lá, logo acho que está logo abaixo da AC. Então aí se for AD pode e tiver traduzida, a página traduzida pode colocar esse de anúncio que vai dar certo. Acho que é igual a questão do EAR também, que as páginas traduzidas traduzem para orelha, né? Por conta do ear, né? Que em inglês é orelha, aí fica nessa mesma coisa. Se estiver usando a página lá certinho lá em inglês, ela não vai dar, mas se tiver em português, aí algumas coisas ele traduz automaticamente. Aí o AD, no caso, é o de anúncio. E o do veículo, acho que é o que a gente tem menos problemas aqui, que é mais quando tem algum impedimento mesmo no veículo, né? Que a gente dá uma olhada lá e às vezes consta ali, trava e ele consta que o veículo já foi roubado alguma vez, mas aí a gente dá uma olhada aqui para poder entender se foi alguma coisa que já está baixado. E aí a gente consegue também fazer o check manual, mas eu acho que o do veículo é o que dá menos falha aqui pra gente. Tem uma atualização também que eu acho que já está entrando,
não sei se já está em vigor, mas já deve estar aparecendo algumas coisas, é a questão da renovação ali da validade da habilitação do motorista, né? Porque hoje a gente insere aqui, mas o sistema não pede para que ele atualize a CNH dele. Mas já está já em fase de criação aqui para que ele atualize a partir da data que ele colocou ali de vencimento, né? Que a gente fez ali a análise. E aí, até para nós aqui também, quando tiver já certinho, nós não vamos nem conseguir atualizar a CNH dele antes desse tempo, né? Ele vai dar 30 dias ali para poder estar mudando o veículo, ó, perdão, mudando o documento dele ali para poder colocar a CNH dele dentro da validade. Eu acho que é uma coisa mesmo que não faz muito sentido a gente mudar, né? Uma vez que a gente já validou e já está com as informações certinho. Então é o documento que vai ficar, e aí quando ele entra ali no período de renovação, né, que é 30 dias antes do vencimento, aí ele já consegue, a gente também já consegue entrar aqui para poder estar fazendo a edição. E a questão também acho que o maior gap aqui para também até para a Jéssica e para o time de força também é a questão das trocas, né? Os motoristas que acabam trocando muito. Esse ainda está aqui com a gente por enquanto, né? Aí no caso precisa pedir, e aí tem que aguardar aquela questão das 24 horas para ele poder migrar. Acho que alguém tinha perguntado aqui da do envio da certidão, né, da certidão criminal e tal, e aí também dá também para a gente entrar nesse tema da solicitação ali de troca, né? Eu tô já vendo aqui com o Jonathan, não sei nem se o Jonathan tá aqui, mas a Jéssica tá aqui também, e para a gente poder atualizar aqui o form certinho, para o pessoal conseguir mandar, e aí a gente já está automatizando ele aqui também para poder já dar um retorno automático, né? A gente trata aqui no Forms e aí a partir da observação que a gente colocar lá, ele já dá um retorno automático no e-mail de quem solicitou. Aí acho que fica mais fácil ali a questão dos retornos ali desses gaps assim de comunicação, né? A gente está inserindo lá algumas opções e aí a gente coloca também uma opção de outros para poder encaminhar a evidência, né? E a gente conseguir enxergar aqui direitinho para poder ver se tá, para poder ver o que que dá para fazer, ou qual a orientação que a gente passa, e aí a gente consegue dar esse retorno ali no e-mail certinho de quem encaminhou. Isso, Jeff, duas pessoas levantaram a mão, tá rapidinho. Uhum, É, só contribuindo, sim, gente. Estamos aí em meios, né, de automatizar esse fluxo de informação entre vocês e o time de compliance, tá? Ativação, transferência, erro, enfim, vamos fazer uma forma automatizada aí como fluxo de chamado para ter esse contato direto, tá? Então, o paliativo está sendo feito. Logo mais vocês vão ter novidades aí. Vamos aqui, duas uhum, pessoas levantaram. Não, quatro, bora lá. tá. Começar aqui do começo. Flávia, pode falar, Jé? Aham. Deixa só eu responder aqui, acho que foi o Emerson que mandou aqui. No Ele chat? perguntou: quando dá esse problema no GR da seguradora, o motorista envia a certidão negativa e depois de análise é liberado. Nesse caso é o seguinte: eu peguei um caso hoje aqui que me mandaram a certidão, tá? Mas mesmo assim, esse caso estava bem explícito aqui para mim de que era o motorista de fato. Então eu não tenho nem certeza da veracidade da certidão que ele me mandou, porque eu não tinha como confirmar aqui se essa certidão era de fato do lugar mesmo, né, da polícia certinho. Então, esse caso ainda mantive rejeitado, porque eu tenho certeza que de fato é o motorista, de acordo com as análises que a gente fez aqui, o processo dele está bem amplo, assim, está bem aberto, dá para a gente poder bater todas as informações certinho. Foi encaminhada uma certidão, mas mesmo com a análise ele não passou. Mas na maioria dos casos, quando tem a análise de certidão e a gente consegue constatar aqui que é certinho, a gente passa sim, tá? Fechou. Vamos lá. Flávia Galendi.
Flávia, não tá saindo nada. Tá saindo agora? Tá bem baixinho. Bem longe, bem baixinho. É porque aqui tá chovendo muito forte, então acho que é por isso que vocês não estão conseguindo Tá, ouvir. Melhorou? tá, fala bem pertinho assim do microfone, que eu acho que dá pra entender. Agora melhorou, né? Sim, melhorou. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Eu tenho casos que eu já passei para Vanessa sobre o EAR, que é o que você está falando, né? Que é, no caso, a aprovação é feita manual. Tem alguma previsão desses casos? Ah, sim. Tem sim. É, o que o pessoal passa pra gente aqui, a gente já pega aqui, né? E já consegue fazer. E aí eu tava até alinhando com o meu time aqui agora também para alguém aqui fazer um plantãozinho esse final de semana junto comigo aqui. Eu já tô até alinhando com o time aqui para poder ver se eu consigo uma ou duas pessoas para trabalhar esse final de semana e a gente fazer um double check ali em todos os casos que pararam em L3, que a gente chama aqui, né, que é a questão da CNH, para a gente poder ver o que que tem parado e o que que não e o que dá para a gente passar e aí a gente para dar uma vazão nesses casos e tirar os que forem somente EAR. Tá, e eu vou te passar um e-mail, a Vanessa já me passou seu e-mail também, referente a um outro caso em que a categoria da CNH está correta, a data de validade está correta, e aí dá que a observação não corresponde ao documento. Mas esse cadastro ele travou por conta de categoria, data de validade e observação. Aí eu revisei tudo, né, certinho, e aí tá com esse impedimento de seguir o cadastro. Pode ser? Tá. Esse aí eu acredito que pode, que pode ser que tenha acontecido? Como você falou que tem bastante coisa que deu falha lá e tá tudo correto, pode ser que o OCR não conseguiu fazer a leitura ali do documento certinho. Aí quando ele não consegue fazer a leitura, às vezes por conta da imagem tá pequena, alguma coisa assim, aí ele já dá falha em todos, né? Mas aí a gente consegue fazer a validação manual aqui. Fechou? Prontinho, Flávia? Mais alguma coisa? Não, fechou. Obrigada. Imagina, Pamela. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Vamos lá. O Jefferson, tem um questionamento, acredito que a Gélia já tenha passado isso para vocês também. Quando, por exemplo, o motorista ele foi cadastrado pela transportadora, ele estava com a DHL. Aí, porventura, subiram um cadastro dele numa outra transportadora. Só que quando nós vamos fazer o push dele novamente, ele não deixa a gente puxar e ele informa que esse motorista já está registrado comigo. Só que eu não consigo ativar, então eu tenho que ficar pedindo toda vez para uma outra pessoa, né, da Shopee solicitar a ativação desse motorista. Uhum. Então, esse é aquele caso que eu tinha falado das transferências, né? Por enquanto ainda tá com a gente, e aí tem que aguardar aquela questão lá de 24 horas, né? Eu preciso alinhar aqui com o time de produtos certinho, como que eles vão fazer isso. Eu acredito que não colocaram ainda, porque ela entra ali a mesma role de ativar, ela dá para editar também alguns dados, né? E a gente já teve alguns casos de fraude que foi, que foi alterado o dado do motorista depois do QIC. Então acho que por isso que eles até deixaram com a gente isso, mas eles já estão com um projetinho também para poder liberar, né, para vocês conseguirem ativar, né? E aí provavelmente ele quando ativa, ele vai fazer igual ele faz aqui com a gente hoje, né? Ele vai entrar em pendente de ativação e migra à meia-noite. Mas aí volta para a mão do 3PL, né? Essa ação. Mas por enquanto ainda está com a gente aqui, aí precisa solicitar. Aí essas solicitações aí dá para fazer aqui com o pessoal ou também dá para a gente utilizar aqui o Forms que a gente disse que a gente está automatizando aqui para poder ter o retorno mais rápido. Beleza. Tem um outro questionamento referente a um motorista que ele já foi cadastrado no passado por uma outra transportadora, antes de migrar até mesmo para o SPX, e quando nós vamos fazer o cadastro dele, puxar, ele não puxa porque ele ainda tem alguma nomenclatura diferenciada na frente. Esses casos, a gente manda o e-mail, mas não teve retorno. E aí, como que funcionaria? Até mesmo tem um outro caso do mês 10, que eu solicitei, me devolveram, mandei a documentação do motorista, falou que não tinha nenhum impeditivo, né, porque acho que travou, falando que ele teria alguma coisa com a justiça, mas foi verificado, falou que não tinha nada e que ia pedir a liberação. E aí eu nunca mais consegui colocar esse motorista na operação.
Assim, esse caso eu acho que são os casos que a gente estava tendo um gapzinho lá que ele estava bloqueando direto. Só que a gente já conseguiu aqui com produtos para que não bloqueasse direto, né? Desde acho que 29/11, se eu não me engano, uma coisa assim, a gente já consegue já é, aprovar o motorista, mesmo que conste alguma coisa para ele, mas a gente faz uma análise aqui e dependendo do que for, às vezes, sei lá, o cara tem um processo, mas é por inadimplemento. Então dá pra gente passar esse cara. É que antes ele tava puxando pelo CPF ali e aí ele já barrava direto. Mas agora a gente já consegue fazer. Eu acredito que, como você falou que é do mês 10, então ele deve estar ainda nessa. Ele deveria estar, deve estar ainda nesse tempo do Fluxo, bloqueio né? automático. É. Tá. Aí se você puder me mandar, pode até mandar no assunto do e-mail lá falando que é esse motorista, só para eu pegar o CPF dele. Aí eu tiro o CPF dele da blocklist e aí precisa subir de novo. Aí você sobe de novo, Tá você, bom. você vai conseguir subir. Aí a gente consegue aprovar aqui. Eu vou verificar com o driver se ainda tem interesse, né, em ficar na operação, né, em retornar. E aí eu mando para você ainda Tá hoje. bom, beleza. Próximo, Isabela Silva. Oi, tá ouvindo? Sim. Sim. Então, em relação ao caso que você falou da CNH, que se está abreviado na CNH não vai, se coloca abreviado lá no sistema não vai. Aí eu tenho um caso de um motorista aqui que foi até retirado por esse problema. E foi resolvido? Eu consigo subir o cadastro desse motorista? Como eu vou subir? Abreviando, sem abreviar? Não, nesse caso eu indico que coloque igual o nome dele sem abreviar mesmo, né? Pode colocar o nome dele certinho mesmo, porque aí ele vai passar, ele passa na receita, passa no background check. Provavelmente ele deve parar ali na CNH, mas aí fica mais fácil também da gente localizar aqui e aprovar ele. Então, mas aí teria que te mandar um e-mail Pode, especificando o pode, caso. pode mandar, que aí eu já consigo pegar ele aqui e aí eu faço uma análise aqui manual para poder ver se está tudo certinho. As outras informações estando ok, dá pra gente passar aqui. Tá bom, obrigada. Por nada. Próximo, Emerson Mendes. Boa tarde. Sobre o cadastro, acho que até falasse um pouco do ponto ali. Eu puxei um motorista de outra tripiel, só que ele estava rodando já há muito tempo atrás. Parou, acho que o cadastro dele já estava inativo lá. Eu subi o cadastro para nós, ele deu ativo em Drive Request, só que tu vai pesquisar ali o perfil do motorista, ele fica inativo. Daí, tipo, se tu vai pesquisar, ele tá constando ainda como tá para outra transportadora cadastrada. Uhum, Como é que faz para puxar ele? Que geralmente, quando ele tá em outra tripial, puxa, ele fica pendente ativo, virou meia-noite, ele fica ativo para nós. uhum, Só que em vez de ficar pendente ativo, ele ficou inativo. uhum. Eu acredito que hoje ele deva estar, eu acho que hoje ele deva estar Agora entrou. inativo para todos os tripiés, né? Ele não deve estar ativo para ninguém. Se você puder me encaminhar também esse caso, que aí eu já ativo ele aqui. Como ele não está ativo para ninguém, eu ativo ele. Acho que ele É já deve sempre a virar na mesma mesma coisa hora. nessa reunião. Ai, ela chamou? Tem um e-mail, alguma coisa que eu possa enviar? Pode mandar para mim. Ô, Jess, você encaminha para ele, por favor? Pronto, Emerson? Tirou suas dúvidas? Esse é só o e-mail depois Uhum, ali para. Fechou? Tá certo, obrigado, hein? Imagina. Érica Prado. Oi, tá me ouvindo? sim. Sim. Eu tenho duas dúvidas, tá? Eu tive dois casos aqui. Um que eu fui fazer o cadastro do motorista e estava aparecendo que um telefone dele é antigo. Aí eu não estava conseguindo cadastrar ele no telefone novo. Então, assim, um exemplo, hoje ele está ativo com a gente, mas é no número dele antigo. Tem alguma opção, alguma forma da gente editar esse cadastro para ele, no cadastro dele está o número novo? Porque para a gente não dá essa opção. Aí no caso eu acho que teria que passar pra gente aqui também, pra gente poder editar. Eu não tenho certeza como que tá a role ali de todos os tripés para poder editar o número de telefone.
Eu não tenho certeza se todo mundo consegue editar, mas a gente consegue editar. Se caso você não consiga ali, aí você pode encaminhar pra gente aqui que a gente consegue fazer a troca. Aí manda o driver ID dele, o nome certinho, só pra gente poder localizar aqui de fato quem é e faz a alteração. Alteração de telefone, todo mundo consegue sim, tá liberado. Então, Jéssica, só que aí quando eu vou fazer o cadastro dele, tipo, a gente subiu o cadastro dele, aparece que, tipo, que o telefone, porque, um exemplo, ele já foi já foi cadastrado por outra transportadora. Quando eu reverti o cadastro pra gente, e eu fui cadastrar o número novo, aparece que o número cadastrado é o número incorreto, entendeu? Então, eu só consegui reverter ele pra gente cadastrando ele no número antigo. Não, então o processo está errado. No caso, tem que passar para a gente identificar qual o número que está no sistema, para subir o cadastro e assim transferir e ajustar o telefone, tá? Porque aí vai Certo. ficar o mesmo CPF com 2 números de telefone. Entendi, beleza. E o outro caso, que eu até tinha comentado com a Jéssica hoje, a gente está fazendo os cadastros e tá aparecendo pra gente assim, não sei se é porque ele é de outra transportadora, já foi de outro transportador, mas quando eu faço o cadastro, aparece lá, auto inativo, né? Automaticamente inativo. Só que aí a gente tem que ficar fazendo esse processo de repassar e falar assim, ó, pode pedir para fazer a liberação do motorista, aí a gente não é em 24 horas, porque a gente já fez esse processo, por exemplo, a Jéssica mesmo já me deu retorno, ó, tá tudo certo. Quando a gente esperou da meia-noite e não tava. Aí não reverteu pra gente o cadastro. Uhum. Aí nesse caso, aí eu precisaria pegar qual que é certinho, né? Aí, como você falou que acho que pegou com a Jéssica, depois você manda pra mim, Jéssica, esse caso, pra eu poder dar uma olhada, pra eu entender por que que não virou, né? Porque normalmente ele sempre vira aqui, né? Pode É, ser que tenha algum caso, tipo, igual um que a Jéssica me passou hoje, que ele não tinha virado ainda, porque a solicitação tinha sido ontem mesmo, tinha sido aprovado ontem, aí eu não consegui mudar, mas aí hoje de manhã eu já mudei e já ficou certinho. não, então, porque quando é assim, que tipo, ele é aprovado e ele é de outra transportadora, aí aparece pra gente que ele passou e fica lá pendente Ativação. ativo lá. Uhum. Fica assim. Mas esse caso não, ele passou e ficou auto inativo. Ah, tá. Então eu acho que é igual Entendeu? o caso do Emerson. Ele já estava inativo em todos os tripiais. Aí a gente ativando aqui para vocês, ele já migra já diretão. Ah, então tá bom. Era só isso. Obrigada. Uhum. Gente, a sala logo mais finaliza, tá? Enfim, a gente vai marcar vamos terminar aqui as questões, mas vamos marcar uma segunda rodada. Jefferson, vê como é que tá a sua agenda amanhã. Qualquer coisa a gente já marca para amanhã, tá? Porque pelo visto tem muita pergunta. Os transportadores estão sedentos aí do time de compliance, do suporte. Então, qualquer coisa a gente marca uma outra rodada e todo mundo consegue entrar novamente amanhã. E se precisar, a gente repassa as informações, tá? Vamos dar continuidade aqui. Captação Ricolog. Oi, boa tarde. Boa tarde. Eu tenho três dúvidas, na verdade. Uma eu tô com um motorista que ele tem o nome, no meio do nome dele é Santana, só que é o Santi separado do Ana. Daí a transportadora que cadastrou ele anteriormente fizeram o Santana junto. Daí, quando eu fui para poder puxar o cadastro dele, eu não consegui colocar o nome dele correto. Eu tive que colocar o nome dele errado para conseguir puxar o cadastro para nós, né? E daí, no caso, na hora de da aprovação da Shopee, não aprovou porque eu dei o nome incorreto. Daí eu gostaria de saber como é que faz nesse caso. Uhum. Esse caso ele vai ter que ser feito uma manual mesmo. Porque é um caso antigo, ou a gente teria que mudar aqui o cadastro antigo dele para poder colocar com esse acentozinho em cima, né? Aí nesse caso é preciso que você precisa que encaminhe para a gente também, para a gente poder ver quem é certinho aqui o motorista, para a gente conseguir fazer essa alteração e mudar aqui e deixar redondinho igual tá na CNH dele. Entendi. Já o número da CNH é o mesmo procedimento que o nome, no caso. Quando dá número da CNH incorreto. O número da CNH incorreto, eu acredito que tenha diminuído hoje, né? Mas ainda tem alguns casos mais de motoristas muito antigos. Uhum. Porque eu acho que antes não era um campo obrigatório ali no sistema e
e tem alguns que tá com uma informação um pouquinho divergente. Aí a gente até pede para poder encaminhar a CNH do motorista certinho para a gente poder conseguir fazer aqui a inclusão do número certinho e vocês conseguirem puxar ele lá. Entendi. Outras duas coisas. Tem algum número de vocês que a gente consegue suporte? Porque a gente manda no